Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agora vamos refletir na palavra do Senhor neste culto de oração Lar Intercessor. Abramos Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 ao versículo 41. Assim nos alimentemos com a palavra do Senhor. Está intitulado A Cegueira Espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Esse evento aconteceu quando Jesus curou um homem da cegueira. Quando Jesus realizou um milagre na vida de um homem que sofria completamente. Um homem que sofria fisicamente por não poder enxergar. Um homem que sofria emocionalmente porque, sendo cego, não podia trabalhar, não podia fazer algo porque dependia das pessoas à sua volta. Dependia dos seus familiares e parentes e amigos. Uma pessoa que sofria. E também sofria espiritualmente porque, sendo cego, não podia ir para o templo para participar de atividades culticas. Então esse homem sofria completamente. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, agiu na vida deste homem, dando-lhe visão. Ele agora podia enxergar. E as pessoas à sua volta, que testemunharam esse milagre, ficaram surpresas. E nós temos aqui que, depois de algum tempo que esse homem teve a visão, ele foi questionado algumas vezes sobre quem o tinha curado. E ele deu o testemunho. Ele reconheceu que quem o havia curado era Deus. O que acontece aqui? Jesus tem um novo encontro com este homem, porque ele tinha sido expulso. Por quê? Ele tinha sido pressionado a dizer que quem o havia curado era Deus e não esse tal de Jesus, porque eles não reconheciam a Jesus e a sua autoridade. Porém, Jesus disse para esse homem: Você crê no Filho do Homem? Esse homem disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Você o tem visto, e aquele que está falando com você. A atitude desse homem foi: Eu creio, Senhor. E o adorou. Sabemos que a adoração é feita a Deus. E aqui nós temos a atitude desse homem. Ele adorou a Jesus porque reconheceu que ele estava diante do próprio Deus. O Filho de Deus. O Salvador. Filho unigênito. Ele reconheceu. Ele creu e o adorou. Essa foi a atitude desse homem, porque ele sabia que ninguém havia feito nada por ele nesse sentido de lhe dar visão. E algo sobrenatural aconteceu e agora ele podia enxergar. Esse homem havia sido curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque reconheceu que Deus havia feito grande coisa na vida dele. Ele não precisou ser levado para o interior do templo
porque não era permitido que pessoas físicas, deficientes físicas, entrassem no templo. O máximo era ficar numa das portas pedindo esmola. Esse homem teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou. Ele reconheceu que Jesus é o Senhor. E o que acontece? Jesus continuou. Ele disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E foi o que aconteceu nesse momento. Esse homem não via, mas agora estava vendo. Isso quer dizer que esse homem não enxergava nem fisicamente, nem espiritualmente, mas agora ele estava enxergando fisicamente e principalmente espiritualmente, porque a primeira visão que ele teve foi do Senhor Deus, foi de Jesus que o curou, que realizou esse grande milagre na vida dele. É maravilhoso nós contemplarmos a ação de Deus, o agir de Deus. Claro que o que aconteceu aqui fez com que algumas pessoas questionassem. Os fariseus que estavam perto perguntaram: por acaso nós também somos cegos? Por que disseram isso? Porque Jesus disse: e os que vêm se tornem cegos. É aquela questão. Há pessoas que enxergam fisicamente, mas espiritualmente não enxergam. E era o que estava acontecendo aqui com os fariseus. Pessoas religiosas buscavam seguir a lei ao pé da letra, pensando que fazendo isso estavam agradando a Deus. Eram pessoas que falavam de Deus. Eram pessoas que não saíam do templo, das atividades. Eram os santões da época, os que se achavam completamente corretos e certos, mas não estavam enxergando a Deus. Haviam deixado Deus de lado. Pensando que estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam. No momento em que as pessoas que tinham deficiências físicas e estrangeiros não tinham acesso ao templo, às atividades culticas, eles estavam fazendo discriminação, acepção de pessoas. Por isso que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o véu que estava no templo rasgou e o altar foi revelado, demonstrando que a salvação veio para toda a humanidade. E Jesus disse que ele veio para salvar toda a humanidade. E não apenas um, dois ou três. Não apenas um povo em questão. Mas toda a humanidade merece a graça, o amor e a salvação que Deus oferece em seu Filho Jesus. Por isso, os fariseus fazem esse questionamento. Você está dizendo que nós somos cegos? Nós enxergamos? Você está dizendo que nós somos cegos? Jesus ele foi na ferida. Essas pessoas precisavam ouvir isso. Eram pessoas que buscavam praticar a lei ao pé da letra. Buscavam ter uma religiosidade intensa, pensando que estavam fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo faziam acepção de pessoas. Excluíam seres humanos, necessitados, carentes, que precisavam do amor de Deus. Eles não imaginavam que Deus se importava e se preocupava com as pessoas cegas, surdas, mudas, paralíticas, estrangeiros. Eram pessoas que careciam e precisavam da misericórdia, da ação de Deus. Mas não. Eles pensavam que apenas os santinhos, os bonitinhos, é que mereciam a atenção de Deus. E Jesus mostrou que não. Jesus praticamente disse que aquele homem que era cego estava enxergando muito mais do que eles, que enxergaram toda a vida. Eram pessoas que, mesmo tendo a visão perfeita, não enxergavam
a Deus. Haviam deixado Deus de lado, pensando que estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam fazendo acepção de pessoas, excluindo pessoas. E isso é triste. Por isso Jesus disse, este homem que não via nada fisicamente, viu Deus e está vendo Deus. E vocês que vivem praticamente baseados na lei, vocês falam de Deus, mas vocês nunca viram Deus. Vocês não estão vendo Deus. O Deus que vocês conhecem não é o Deus verdadeiro. Vocês distorceram, deturparam a lei. E pensam que estão fazendo segundo a vontade de Deus. E não estão fazendo. Vocês estão longe. O que vocês dizem, o que vocês fazem, não é reino de Deus. Isso é o reino de vocês. Pessoas egoístas, pessoas que estão seguindo algo distorcido, deturpado, errado, que exclui, que afasta, que não proporciona a partilha, a comunhão. Por isso Jesus disse, vocês fisicamente estão enxergando, mas espiritualmente vocês não estão enxergando. Mas este homem, que não enxergava fisicamente, tinha problemas emocionais e também não enxergava espiritualmente, agora o seu emocional foi curado. Ele enxerga fisicamente, foi curado. E enxerga espiritualmente, está curado completamente. Esse é o Deus que nós seguimos, minhas irmãs e meus irmãos. Muita gente hoje fala que é conto da carochinha, que Jesus não é nada, que Deus é coisa do passado. Jesus disse que Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós temos buscado, é esse Deus que tem feito grandes milagres. Fez um milagre na vida desse homem, está fazendo esse milagre em nossas vidas também. É profundo, é maravilhoso ver o amor de Deus, o agir de Deus na vida da humanidade e na vida das pessoas. E por isso, nós cremos, nós lemos as Sagradas Escrituras, nós meditamos, nós refletimos e somos abençoados e abençoadas. Deus conta com cada um de nós, para que possamos fazer a nossa parte, possamos orar e interceder, e socorrer as pessoas necessitadas, porque também precisam do amor de Deus, precisam da sua misericórdia. Assim, irmãos e irmãs, continuemos a buscar e a servir esse Deus maravilhoso, que se importa com todas as pessoas, está estendendo a salvação a todas, mas infelizmente nem todas as pessoas querem ser salvas, nem todas as pessoas querem Deus na sua vida e acabam sofrendo. Que Deus continue a agir em nós e através de nós para sermos bênçãos para as pessoas. Amém. Agradeçamos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos nesse momento pela tua palavra, porque tu tens nos alimentado, nos fortalecido. Fica conosco, Senhor, no decorrer da semana, nos iluminando, nos abençoando, para que possamos partilhar das boas novas da salvação em teu Filho Jesus, para que as pessoas sejam curadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda compreensão
guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs, continuemos sendo bênçãos nas mãos do Senhor e continuemos a orar, interceder por todas as pessoas, principalmente para aquelas que estão sofrendo e aquelas que ainda não têm Deus e não enxergam a Deus. Que Deus abençoe. Amém.